A paz do Senhor, juvenis! Hoje nós vamos estudar sobre uma lição muito legal, onde fala que posso cumprir a vontade de Deus. Então, juvenis, o seu futuro em Deus não depende do que você sente, mas da decisão que você toma quando Ele te chama. E aí, juvenis, você está disposto a obedecer à voz de Deus, mesmo quando ela confronta aquilo que você quer fazer? Então agora vamos orar para dar início à nossa aula. Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor possa abençoar cada um de nós, cada um dos juvenis que estão em casa, que o Senhor possa nos ajudar durante essa aula, que nós possamos entender o que o Senhor quer falar conosco, para que cada dia mais nós possamos obedecer à Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Paz do Senhor, juvenis, nossa leitura de hoje está em Lucas 5, de 1 a 11. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam levando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou o homem pecador. Pois que o espanto se apoderará dele, e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. E essa foi nossa leitura de hoje. Tchau! Nós vivemos numa geração que quer propósito, mas muitas vezes não quer o processo. Até querem viver algo grande, mas sem passar pelas etapas que Deus estabelece. Em Lucas capítulo 5, dos versos 1 ao versos 11, nós vemos um cenário ali muito poderoso. Homens ali comum, vivendo um dia comum, também com frustrações comuns. Eles ali pescaram a noite inteira e não pegaram nada. Mas é exatamente nesse cenário de vazio, que nada deu certo, que Jesus entra. E isso, juvenis, nos ensina algo profundo. Deus não precisa de um ambiente perfeito para chamar você. Ele entra exatamente quando você acha que nada deu certo, nada está dando certo. Nesse caso aqui, a história começou com fracasso, mas terminou com propósito. Pedro e os seus companheiros desistiram da pesca e já estavam lavando as redes. Porém, quando Jesus se aproxima deles, tudo muda. Então isso nos leva a entender que cumprir a vontade de Deus não começa, juvenis, com a nossa capacidade, mas com a presença de Jesus em nossas vidas. Quando Jesus entra no seu barco juvenil, o fracasso deixa de ser o fim e passa a ser o começo de um propósito. Juvenis, nós vemos que Jesus fez um convite a eles. Jesus poderia ter escolhido qualquer pessoa, mas ele escolhe pescadores. Isso revela a graça de Deus e também a responsabilidade humana. Deus te ama, mas você precisa responder. O convite de Jesus em Lucas 5 não foi apenas para o momento, foi para uma mudança de vida. Jesus entra no ambiente comum de Pedro e transforma aquele espaço em um lugar de chamado. Isso nos ensina que Deus não chama apenas dentro de templos, ele chama no nosso cotidiano, na rotina, naquilo que parece comum. E o interessante é que o convite vem logo depois de uma frustração. Pedro não estava no auge, ele estava cansado, frustrado e sem resultados. E isso quebra a ideia de estarmos bem para sermos usados por Deus. Entenda, juvenil, que esse convite é universal, mas não irresistível. Jesus chama, mas não obriga. Existe uma responsabilidade em nós em responder. Isso torna o chamado algo muito sério, porque rejeitar
É uma possibilidade real. E agora vamos ver sobre 12 homens e um chamado. Jesus chamou 12 homens imperfeitos, diferentes entre si e com histórias distintas. E isso mostra que o chamado não é baseado em mérito, mas em graça. Porém, essa graça exige resposta. Eles não eram teólogos, não eram religiosos influentes, eram jovens, trabalhadores e gente simples. Isso conecta diretamente comigo e com você. Juvenis, muitas vezes nós pensamos que cumprir a vontade de Deus é algo reservado apenas para pessoas com talentos extraordinários. No entanto, o chamado de Jesus para Pedro no Mar da Galileia mostra-nos que Deus utiliza pessoas comuns para realizar propósitos eternos. Para entender como a obediência de Pedro mudou a sua história, confira essas curiosidades sobre os bastidores desse encontro magnífico. O desafio da lógica profissional. Jesus ordenou que Pedro lançasse as redes durante o dia, após uma noite inteira de tentativas frustradas. Naquela época, as redes de pesca eram feitas de linho ou cânhamo, materiais que se tornavam muito visíveis sob a luz do sol. Por esse motivo, a pesca do Mar da Galileia era realizada quase exclusivamente durante a noite. De dia, os peixes percebiam a rede e fugiam com muita facilidade. Ao mandar Pedro pescar ao meio do dia, Jesus estava a desafiar não apenas o cansaço do pescador, mas toda a sua experiência, técnica e lógica humana. Cumprir a palavra de Deus exige que você confie mais na palavra de quem o chama do que nos seus próprios conhecimentos ou nas circunstâncias ao seu redor. O propósito do resgate. Jesus declarou que a partir daquele momento, Pedro seria pescador de homens. No idioma original em que o evangelho foi escrito, a expressão utilizada para pescar pessoas possui um significado muito específico e diferente da pesca comum. Enquanto a pesca tradicional retira o peixe da água para que ele morra, o termo usado por Jesus descreve o ato de capturar para preservar a vida. Era uma expressão utilizada em tempos de guerra para descrever quando alguém decidia salvar a vida de um prisioneiro em vez de o entregá-lo à própria morte. A vontade de Deus para a sua vida não é apenas sobre convencer pessoas, mas sobre ser um agente de resgate que as retira de uma condição de morte espiritual para que possam viver de verdade. O ambiente da decisão. Jesus escolheu o lago de Genezaré, o Mar da Galileia, para treinar os seus primeiros discípulos. O Mar da Galileia é o lago de água doce mais baixo do planeta, situado a cerca de 212 metros abaixo do nível do mar. Devido à sua geografia rodeada por montanhas, o lago é conhecido por mudanças climáticas repentinas e ventos violentos que surgem sem aviso prévio. Jesus não chamou Pedro num lugar calmo e seguro, mas num ambiente de inconstante instabilidade. É possível cumprir a vontade de Deus, mesmo em meio às incertezas e crises da nossa vida. A sua segurança não depende do cenário, mas da presença de Jesus no seu barco. O valor do patrimônio abandonado. Pedro e seus companheiros deixaram seus barcos e redes para seguir a Jesus. Naquela sociedade, possuir um barco e redes de pesca de qualidade representava um patrimônio de alto valor. Muitas vezes passado de um pai para um filho, como herança de família. Abandonar esses equipamentos de praia era equivalente a um profissional de hoje abandonar uma empresa montada ou os seus instrumentos de trabalho mais qualificados. Eles não deixaram apenas um passatempo, eles abriram mão de toda a sua segurança financeira e estabilidade profissional para cumprir um novo propósito. Cumprir a vontade de Deus pode exigir que você esteja disposto a abrir mão das suas próprias seguranças para viver algo muito maior que ele planejou. Cumprir a vontade de Deus começa com a decisão de agir sob a orientação dele, mesmo quando o cenário parece desfavorável. Pedro teve de abandonar a segurança do que conhecia para se tornar quem Deus planejou que ele fosse. O seu futuro em Deus não depende do que você sente agora, mas da coragem de dizer sim quando Ele o chama para águas mais profundas. Você está disposto a obedecer à voz de Deus, mesmo quando Ele confronta o seu modo de pensar?
Deus não chama os capacitados, mas Ele capacita aqueles que dizem sim. Você já disse o sim para o Senhor esse dia? Veja, quando pensamos nos 12, percebemos que Jesus não montou uma equipe perfeita, mas uma equipe disponível. Qual é a sua disponibilidade para trabalhar hoje na obra? Entre os 12, haviam impulsivos, duvidosos, intensos, inseguros, gente como nós, como eu e você. Isso fala diretamente com você, juvenil. Deus não está buscando um currículo espiritual, mas disposição de coração. Cada um dos 12 discípulos teve que lidar com suas próprias limitações. Pedro com a sua impulsividade, Tomé com a sua dúvida e João com a sua intensidade. Ainda assim, todos foram chamados. Então, isso nos ensina que o chamado não elimina as nossas fraquezas, mas nos coloca em processo de transformação. E além disso, juvenil, o chamado era coletivo, mas a resposta era individual. Todos ouviram, mas cada um precisou decidir. Isso reforça a responsabilidade pessoal que cada um tem diante de Deus. Nós precisamos conhecer mais de Deus. Pedro conhecia Jesus de ouvir falar, mas naquele momento, Pedro começa a conhecer Jesus de forma mais profunda. Existe diferença, juvenil, em saber quem Deus é e experimentar quem é Deus. Porque muitos jovens até conhecem versículos, frequentam a igreja, mas ainda não tiveram uma experiência real com Deus. Então, o convite de Jesus é: deixe-me entrar na sua vida. Por isso, juvenil, que conhecer de Deus enche a sua mente, mas experimentar Deus transforma a nossa vida. Então já sabemos, juvenis, que Pedro já havia tido contato com Jesus, mas agora ele tem uma experiência mais profunda. Isso revela níveis de relacionamento com Deus. Há quem conheça Jesus de ouvir falar, há quem o conheça intelectualmente e há quem o conheça por experiência. A pesca milagrosa foi mais que um milagre material. Foi uma revelação espiritual. Pedro percebeu que estava diante de alguém muito maior do que ele imaginava. Então, juvenis, isso é essencial para nós. Não se trata apenas de informação bíblica, mas de revelação pelo Espírito Santo. O Espírito Santo revela Cristo aos nossos corações. Deus não quer que nós permaneçamos em um nível superficial. Ele quer nos levar a águas mais profundas, espiritualmente falando. E agora, juvenis, precisamos entender que a gente precisa ouvir e obedecer ao chamado. Jesus dá uma ordem ilógica: lançai as redes. Pedro era pescador experiente. Ele sabia que aquele não era o melhor horário. Mesmo assim, ele responde: mas sobre tua palavra eu lançarei. Aqui, juvenis, está o ponto central. Obedecer nem sempre faz sentido, mas sempre traz resultado. Por isso, entendemos que o Espírito Santo nos conduz, fala conosco, nos direciona, mas isso exige sensibilidade e obediência. Pedro poderia ter discutido, questionado ou até mesmo resistido, mas ele escolheu obedecer. Pablo, como você diferencia a voz de Deus da sua própria vontade? A voz de Deus nos leva a fazer as coisas certas, que é o que Deus espera que a gente faça. E a nossa vontade são as coisas erradas, o pecado, porque o nosso coração é pecaminoso. Vitor, como você faz para diferenciar a voz de Deus da sua própria vontade? Eu tenho uma frase que eu levo comigo, que é: a dúvida se aquilo é certo é a certeza de que aquilo é errado. Então, se tem alguma coisa na sua mente que está fazendo você pensar se aquilo realmente é certo de se fazer, é a certeza de que aquilo é errado. Então não é a voz de Deus, é a sua mente. Então, quando Deus fala com você, você tem certeza de que aquilo tem um rumo, tem um propósito. Pedro, como você diferencia a voz de Deus da sua própria vontade? Primeiramente, com o discernimento espiritual que Deus nos dá, e também porque se eu ouvir a voz da minha própria vontade, ela vai sempre querer fazer algo que agrade os meus desejos, os desejos da minha carne, do meu coração. Já a vontade de Deus vai falar algo que realmente está na Bíblia, que direciona a não pecar e sim fazer a vontade de Deus. Milagre não acontece aonde há explicação, mas aonde há obediência. Quando você obedece, algo extraordinário acontece. Ali com Pedro, a rede começa a se romper
de tão cheia. Isso mostra que a obediência libera o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Então, juvenis, ouvir é importante, mas não é o suficiente. Muitos ouvem mensagem, vêm aos cultos, ouvem conselhos, mas poucos obedecem. Pedro ouviu uma ordem que ia contra a sua lógica. Ele era especialista em pesca e Jesus era um carpinteiro. Humanamente falando, Pedro tinha mais experiência naquela área, mas mesmo assim, Pedro decide obedecer a Jesus. Isso revela humildade espiritual. Então, obediência não é concordar, é confiar. Tá vendo aí, juvenis? Então, na caminhada com Deus, haverá momentos em que a direção de Deus não fará um sentido imediato para você. E é aí que a sua fé tem que entrar. A fé não é baseada no que vemos, mas em quem falou. Por isso, obediência é uma resposta consciente da vontade humana à graça de Deus. Deus, juvenis, oferece a direção, mas você pode decidir seguir ou não. E essa obediência, juvenil, está ligada à sensibilidade à voz do Espírito Santo. Quem anda em espírito aprende a discernir e a responder. Um outro ponto importante nessa lição é que a obediência de Pedro ela foi imediata. Ele não disse amanhã ou depois eu tento. Ele respondeu exatamente naquele momento. Se liga nisso, juvenil. Obediência tardia ainda é desobediência disfarçada. Uma coisa interessante, juvenis, é que nós muitas vezes não reconhecemos a voz do Senhor. Essa é uma pergunta muito comum entre nós. Como saber se é Deus realmente falando comigo? Essa dúvida é real e legítima. Muitos jovens querem acertar, mas têm medo de errar. Por isso, precisamos aprender a discernir. Deus não brinca de esconder sua vontade. Ele deseja se revelar. Porém, é necessário desenvolver intimidade. Então, discernir a voz de Deus não acontece de um dia para o outro. É fruto juvenil de um relacionamento contínuo. Por se tratar de conhecer a voz do pastor, Jesus disse em outro momento: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz." E isso significa que existe uma conexão entre o discípulo e o Senhor. A voz de Deus nunca contradiz a palavra e nunca te afasta dele, e sempre produz vida, mesmo que confronte. Então sabemos que o Espírito Santo juvenil testifica no nosso interior, e não é apenas emocional, e sim espiritual. A Bíblia apresenta Jesus como um bom pastor, e o pastor conhece suas ovelhas, e elas conhecem sua voz. Isso fala de intimidade. Quanto mais tempo você passa com Deus, mais fácil torna reconhecer a sua voz. E a voz de Deus tem característica: alinhar-se com a palavra, produz paz mesmo em meio ao desafio, confronta o pecado e aponta direção e propósito. Olá, juvenis, como vai vocês? Vamos à nossa rodada de perguntas. Como juvenis inseguros podem colocar à disposição de Deus num ambiente tão competitivo? A primeira coisa que eu diria a vocês é: Deus nunca chamou ninguém porque a pessoa já estava pronta. Moisés gaguejava e achava que ninguém o ouviria. Gideão se escondia e se chamava o menor da menor família. Jeremias disse: eu sou apenas uma criança. E mesmo assim Deus os usou, não apesar da insegurança deles, mas atravessando essa insegurança. No ambiente competitivo, a tentação é achar que você precisa ser o melhor, o mais talentoso, o mais confiante para servir. Mas o reino de Deus não funciona como uma seletiva esportiva ou como um processo seletivo de emprego. Em 2 Coríntios 12, Paulo ouve de Deus algo que muda tudo. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, sua insegurança não é um obstáculo para Deus te usar. Às vezes, é justamente o lugar onde Deus mais aparece. Na prática, colocar-se à disposição não começa grande. Começa dizendo sim ao pequeno, ajudar a organizar uma sala, servir no louvor sem ser o vocal principal, orar por um amigo. A disponibilidade é um músculo. Você treina dizendo sim às coisas pequenas e a confiança vem no caminho, não antes dele. Não espere se sentir seguro para servir. Sirva e a segurança nasce de ver Deus sendo fiel.
E sobre a competição, lembre-se que o chamado de Deus para você não é o mesmo que o do outro. Comparar seu capítulo 2 com o capítulo 20 de outra pessoa só rouba sua paz. Deus não precisa de cópias. Ele te fez único de propósito. Segundo, como ter certeza no dia a dia de que estão seguindo a voz de Deus e não a própria vontade? Essa é uma pergunta madura e a resposta é honesta. Nem sempre teremos 100% de certeza e está tudo bem. Mas Deus nos deu marcas para reconhecer a voz dele. Primeiro, a voz de Deus nunca contradiz a palavra de Deus. Se algo que você sente bater no coração vai contra o que a Bíblia ensina, não é de Deus, por mais legal que pareça. A Escritura é o filtro. Segundo, observe o fruto. A vontade de Deus produz amor, paz, paciência, domínio próprio. E a nossa vontade carnal, quando disfarçada de espiritual, costuma vir acompanhada de ansiedade, pressa, orgulho ou de querer levar vantagem sobre alguém. Pergunte: esse caminho me aproxima das pessoas e de Deus? Ou me isola e me enche de mim mesmo? Terceiro, não caminhem sozinhos. O provérbio diz que na multidão de conselhos há segurança. Conversem com seus pais, líderes, pastores. A voz de Deus nunca vai exigir que você decida tudo escondido e sozinho. E uma dica prática para o dia a dia: crie o hábito de uma oração curta e honesta. Senhor, se for da tua vontade, abre. Se não for, fecha. E me dá paz para aceitar. Com o tempo, vocês vão reconhecer a voz de Deus. Exatamente como Jesus disse em João 10. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Reconhecer a voz é questão de convivência. Quanto mais tempo com ele, mais fácil distinguir. Terceira, como manter a constância na obediência quando a direção de Deus parece frustrar os planos pessoais de conforto. E aqui eu vou ser direto com vocês. Seguir a Deus, muitas das vezes, custa sair do seu conforto. Isto é normal, não é sinal de que você errou o caminho, às vezes é justamente o sinal de que você acertou. Pense em José. O plano dele de conforto certamente não incluía ser vendido pelos irmãos e ir parar na prisão do Egito. Mas era ali, no desconforto, que Deus estava preparando algo maior do que ele mesmo conseguia enxergar. Lá no fim, ele disse aos irmãos: vós pensastes mal, mas Deus o tornou em bem. A constância na obediência não nasce de a gente entender tudo o tempo todo, nasce de confiar no caráter de quem nos guia. Eu não preciso enxergar o fim do caminho se eu confio em quem segura a minha mão. 3 coisas práticas para sustentar esta constância. Primeiro, mude a pergunta. Em vez de "isso vai me deixar confortável", pergunta: "isto vai me fazer crescer e agradar a Deus?" Conforto e propósito raramente moram no mesmo endereço quando se é jovem. Segundo, lembre-se de que o não de Deus a um plano seu quase sempre é um "tenho algo melhor". Ele não tira para empobrecer, tira para fazer espaço. Terceiro, alimente a obediência com gratidão. Quem reclama no deserto seca por dentro. Quem agradece encontra força. A constância se sustenta no relacionamento diário, não na força de vontade. Ninguém aguenta obedecer por muito tempo a um Deus que não conhece e ama de perto. Deus abençoe vocês. Quem vive longe da presença confunde a voz de Deus com a sua própria vontade. Por isso, práticas espirituais são essenciais. Oração, leitura bíblica, comunhão, isso afina a nossa sensibilidade espiritual. Então, juvenil, a voz de Deus pode até confrontar você, mas nunca vai confundir você. Por isso, nós precisamos discernir a nossa vontade da vontade de Deus. E aqui está uma das maiores batalhas entre você, juvenil, que é alinhar a sua vontade com a vontade de Deus. Pedro tinha um plano, descansar. Mas Jesus tinha outro, lançar as redes novamente. E esse tipo de conflito juvenil pode ser diário na sua vida. Muitas vezes nós queremos algo que aos nossos olhos até parece bom, mas pode não ser a vontade de Deus. Sabemos que você, juvenil, de certa forma, até tem uma certa liberdade.
Isso significa que podemos escolher a vontade de Deus ou a nossa. Mas lembre, juvenil, toda escolha gera consequências. Então, presta atenção nisso, juvenil. Nem tudo que você quer é aquilo que Deus quer para você. Nem tudo que Deus quer é aquilo que você quer. Mas uma certeza você pode ter, que tudo que Deus quer para você vai ser o melhor. Juvenil, estamos vendo então que a maturidade espiritual está em aprender a abrir mão da própria vontade para viver a vontade de Deus. E isso, juvenil, não é perda, é ganho, porque a vontade de Deus, como diz a palavra do Senhor, é perfeita, boa e agradável. Pedro, naquele momento, por certo, ele tinha uma vontade de descansar, porque ele trabalhou ali a noite inteira. Mas Jesus tinha outra, que era de levá-lo a viver uma coisa maior. Aqui está um conflito que geralmente todo juvenil se vê. Fazer o que você quer ou fazer o que Deus quer? No nosso entendimento, nós sabemos que o homem, ele tem a liberdade de escolha. Jesus ali não obrigou Pedro a lançar a rede. Ele convida e Pedro decide obedecer. Nós conseguimos entender que a vontade de Deus nem sempre é a mais fácil, mas sempre será a melhor. Concluímos então, juvenis, que depois do milagre, Pedro tem ali uma revelação poderosa. Ele se reconhece pecador e entende quem Jesus é. E aí então acontece algo impactante. Jesus diz assim: não temas, porque de agora em diante farei de você pescador de homens. Aí eles deixam tudo e seguem a Jesus. E aqui, juvenil, está o ponto crucial da lição. Cumprir a vontade de Deus exige entrega total. Então, não é apenas receber as bênçãos, é responder ao chamado. Não é apenas viver milagres, é viver propósito. Juvenil, quem experimenta o poder de Deus não consegue mais viver para si mesmo. Hoje, o mesmo Jesus continua te chamando. Ele entra no barco da sua vida e te faz o convite. Então, juvenil, você pode cumprir a vontade de Deus, não porque é do seu jeito, mas porque você decidiu obedecer. E agora, chegou o nosso momento tão especial. O momento de honrar a Deus com as nossas finanças. E eu quero te convidar a não fazer isso com pesar, mas com coração alegre, reconhecendo todas as benesses que Deus tem nos feito. Abaixo temos a nossa conta bancária e o nosso Pix. Mas eu queria te convidar também para um outro projeto, o Projeto 1000 Valentes. A intenção é adquirirmos este espaço que Deus tem usado para abençoar tantas vidas e você pode ser um contribuidor dessa obra. Provérbios 3:9 diz: honra a Deus com a sua renda e com as suas primícias, e serão fartos os teus celeiros. A promessa de Deus. Então, com esse ato de fé, oferte na casa de Deus e seja abençoado em nome de Jesus. Então, juvenis, chegamos ao momento de mais um quiz para saber se realmente vocês aprenderam tudo nessa aula. Então, vamos para a nossa primeira pergunta. Em Lucas 5, o chamado de Jesus revela que: letra A, Deus chama apenas pessoas totalmente preparadas. Letra B, o chamado depende somente da capacidade humana. Letra C, apenas líderes religiosos podem servir ao reino. Letra D, Jesus chama pessoas comuns para um propósito maior.
Tempo na tela. Então, juvenis, o nosso tempo acabou. E se vocês marcaram a alternativa D, Jesus chama pessoas comuns para um propósito maior, meus parabéns, vocês acertaram. E vamos para a nossa segunda pergunta. A atitude de Pedro diante da ordem de Jesus demonstra, letra A, resistência diante da direção dada por Cristo. Letra B, obediência, mesmo sem compreender tudo. Letra C, confiança apenas na própria experiência humana. Ou letra D, indiferença diante da palavra anunciada por Jesus. Tempo na tela. Então, juvenis, nosso tempo acabou. E se vocês marcaram a alternativa B, obediência, mesmo sem compreender tudo, meus parabéns, vocês acertaram. Agora vamos para a nossa terceira pergunta. Sobre conhecer a Deus, a lição ensina que, letra A, conhecer a Deus é apenas adquirir informação bíblica. Letra B, intimidade com Deus depende somente da religiosidade. Letra C, conhecer a Deus envolve relacionamento e transformação. Letra D, a vida espiritual não exige mudança de comportamento. Tempo na tela. Então, juvenis, o nosso tempo acabou. E se vocês marcaram a alternativa B, eu sinto muito, mas vocês erraram, porque a alternativa correta é a letra C. Conhecer a Deus envolve relacionamento e transformação. Vamos para a nossa quarta pergunta. A voz de Deus pode ser reconhecida por quê? Letra A, sempre confirma os desejos e planos humanos. Letra B, nunca confronta atitudes erradas ou pecaminosas. Letra C, afasta as pessoas de desafios e responsabilidades. Ou letra D, está alinhada à palavra e conduz à verdade. Tempo na tela. Então, juvenis, o nosso tempo acabou. E se vocês marcaram a alternativa D, está alinhada à palavra e conduz à verdade, meus parabéns, vocês acertaram. E vamos para a nossa quinta e última pergunta. Sobre a vontade humana e a vontade divina, é correto afirmar que, letra A, a vontade de Deus sempre será a opção mais confortável. Letra B, seguir o próprio coração produz resultados melhores. Letra C, o ser humano não possui escolha diante de Deus. Ou letra D, escolher a vontade de Deus exige confiança e decisão. Tempo na tela. O nosso tempo acabou e se vocês marcaram a alternativa B, seguir o próprio coração produz resultados melhores, eu sinto muito, mas vocês erraram, porque a alternativa correta é a letra D. Escolher a vontade de Deus exige confiança e decisão. E esse foi mais um quiz, espero que vocês tenham acertado todas as perguntas e até mais! E agora, juvenis, iremos orar para finalizarmos a aula. Senhor Deus, Pai, muito obrigado por essa aula, Pai. E, Senhor Deus, nos ajude a sempre cumprir, Pai, a sua vontade, Pai. E abrir mão das nossas próprias vontades, Pai. E seja com todos nós. Em nome de Jesus, amém. Tchau, juvenis. Tchau, juvenis. Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente? Entre os 12 haviam impossíveis não. Mas ele decidiu escolher. Oh. Não. Ele decidiu, ele escolheu obedecer. Mas ele escolheu obedecer. Fala direito, você falou rindo agora. Isso mostra que a obediência libera o extraordinário de Deus. É sobrenatural. Ah, é sobrenatural? Eu falei o quê? Eu falei o quê? Extraordinário de Deus. Nem extraordinário, extraordinário de Deus. Para, Lucas! Eu nunca vi essa palavra extraordinário. Eu falei isso, eu não vou pedir nem pra voltar. Isso mostra que a obediência libera o sobrenatural.
Vamos beber água. Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente?